Oi, pessoal lindo e maravilhoso, tudo bem com vocês? Essa é Maia de Oliveira, aqui outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que aqui nos acompanha. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos, favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você ser notificado quanto a update de nossos conteúdos, faz aquele uhul, show de bola por demais. Temos certeza que o nosso trabalho ser-lhe-á de grande monta e vamos dando continuidade à série de vídeos que nós gravamos na Bienal Internacional do Livro, última que foi realizada aqui na cidade do Rio de Janeiro, exatamente no Rio Centro. O evento já acabou, mas as matérias gravadas continuam rolando para vocês. E dessa feita, a gente vai lá para o quiosque da Flávia, onde tinha mais escritor do que leitor. Acreditem? Então, dá uma olhada no vídeo aí agora que vocês vão gostar. Vambora girar, pessoal? Girando, 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 girando. Uhul! Uhul! Vou começar aqui, ó, galera, com essa carreirinha literária que eu tô fazendo na Era das Bandeiras Negras. Aqui a gente tem uma pirata do Caribe sem o tapa-olho, porque senão ela não enxerga um palmo à frente do nariz. Nanda de Utra, para falar um pouquinho sobre o que são essas bandeiras negras. As bandeiras negras, elas são as bandeiras dos piratas. É uma história de ficção. Ela se passa no Caribe do século XVII e tem como tema duas irmandades de piratas rivais. Então é Pirata do Caribe isso daí, né? Você se inspirou no filme, no personagem de Johnny Depp, tanto que você tá paramentada, né? Fio-fio. Com relação ao filme, né? Apenas para poder fazer um mote, né? Pelo qual as pessoas vão ser levadas à literatura. Isso. Tentei caracterizar para representar um pouquinho, né? Mais os piratas, a época também. E só, né? Tá aqui para vocês a Era das Bandeiras. Carreirinha aqui com Andressa Aritieri, ou melhor, Andremes, escrevendo o seu fragmento, que já é um romance calcado um pouquinho em realidade. Isso mesmo. Fragmento é um drama com um romance entre duas mulheres adultas, uma neurocirurgiã e uma mãe de uma paciente que tem um tumor cerebral infantil. Esse romance ele se desenvolve enquanto elas ainda estão no hospital, ali cuidando da criança, só que antes elas eram muito fechadas pro amor, e porque elas tiveram um passado muito doloroso de relacionamento. E quando elas percebem que, na verdade, que elas estão se envolvendo... Afetou a cabeça delas. Afetou, exatamente. E aí elas entram quase em curto-circuito com isso. Só que aí elas percebem que juntas elas são mais fortes do que elas deveriam e do que elas poderiam do que sozinhas. Porque elas conseguem cuidar da criança melhor e conseguem cuidar delas mesmas também, cuidando do coração e acreditando no amor de novo. E continuando aqui a carreirinha, nós temos Liora Ferri para falar sobre A Hora do Despertar, que dará origem a uma trilogia, ou essa trilogia vai se multiplicar por 10? Não, pelo amor de Deus, eu quero escrever outras histórias, não quero ficar presa em uma só. Então, é uma trilogia, o primeiro livro já saiu, o segundo livro vai sair em agosto, já está até tendo a divulgação, e eu já estou trabalhando no último livro, vai ter um final, agora essas pessoas vão gostar do final, aí já é outros 500, né? Então tá aqui para vocês as beldades, o trio ternura de beldades aqui da literatura. Liora Ferri, muito obrigada. Muito obrigado, Obrigada. Andremes. Obrigada a você. Obrigada, minha pirata do Caribe mais linda. Obrigada. Valeu! Aí... E aqui está a profecia do herdeiro menino. Será que esse menino é um mutante? De acordo com Leonan Freitas, ele é sim, só que um mutante do bem. Na verdade, ele é um ser angelical, não é isso? Boa tarde. O Peter, o meu protagonista, ele é um anjo, mas os anjos na minha história, eles não têm asas. Então ele é completamente passável por um ser humano. Inclusive, por muito tempo ele acredita que é até que ele recebe uma carta dos pais dele, que morreram, e descobre a verdade sobre a sua espécie, sobre a sua vida como um todo. Então tá aqui a criatura angelical de Leonan Freitas, prosseguindo aqui com a carreirinha de abordagens, a Nicole, que não é filha da Ofélia, porque a Ofélia se chamava Ofélia Anunciato, ela tá falando sobre uma pessoa que foi
tragada pelo universo virtual e ela acabou virando uma Pixel Woman. O que seria isso, hein? Tudo bem, Yara é um suspense interativo, onde a protagonista, que é a Yara, tem a identidade roubada por uma inteligência artificial nas redes sociais. Ele é um suspense, então você acompanha todos esses desdobramentos das consequências que isso vai gerar para ela. Tá aqui a IA de Yara e quem é que vai falar comigo agora? Medusa, vem cá! Hoje a Bienal tá em Polvorosa, esse stand também. Nunca eu tive entrevistando tanto escritor num stand só. Tu é a próxima, calma. Porque primeiramente, eu vou falar com a Luísa Alves, que ela tá falando sobre a ascensão da nova amaldiçoada. Amaldiçoada por quê, Medusa? Não é que ela é amaldiçoada, porque em Ascensão você vai testemunhar a ascensão dela. Ela não é um monstro, ela não é uma vítima, ela é muito mais do que isso. E agora com vocês, Oi, aqui deixa eu está... só tirar as coisinhas aqui, Malu. Aqui fazer tudo está dela. a Mystics. Ela colocou uma pegada Disney na capa aqui do livro dela que diz respeito a essa menina que virou anjo, Júlia Teixeira. Oi, tudo bem? Meu livro é uma fantasia total, cheio de bruxas, seres místicos, vampiros, tudo que você pode imaginar. Com um pouquinho de mistério, um pouquinho de aventura e muito romance. Então venham me encontrar. Isso, procurem que vocês vão achar e vocês vão se amarrar nessa menina que virou anjo. Júlia Teixeira, obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer. Despedidas aqui, Medusa. Muito obrigado, Medusa. Nada. Valeu, Leonardo. Nada. Manda Valeu. beijo pra mim, manda. Valeu, galera. Uhul. Evoluídos, Academia e Esquadrão X, que são duas distopias que a Vivian Villalba está lançando aqui para vocês. O que são ou o que seriam essas distopias? Evoluídos é uma distopia em que as pessoas começaram a nascer com superpoderes depois de uma série de desastres naturais, como se fosse uma espécie de evolução. X-Men, é tudo X-Men. Quem gosta de X-Men com certeza vai gostar de Evoluídos. E Esquadrão X é uma distopia de invasão alienígena. É o livro que eu estou lançando agora na Bienal. Tem elementos que todos os fãs de Jogos Vorazes e Divergente amam. E todo mundo sofrendo mutação através da seleção natural. Você está tentando incutir nas pessoas alguma ideia darwiniana envolvendo cada um dos seres, cada um dos personagens, né? Evoluído, sim. Cada é um tipo de futuro que pode dar errado, né? Mas deu certo com essa rapaziada, provavelmente, né? Alguma história com coisinha triste para contar ou não? Você pretende colocar finais felizes? Eu sou fã de finais felizes, mas sempre tem um preço alto por eles. Em se tratando de uma distopia, o preço a pagar é muito elevado. Isso daí. Evoluídos, Vivian Villalba, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, meu anjo. A quantidade de autores aqui, nesta editora pelo menos, não para. Eu acho que hoje, fatalmente, eu vou passar aqui das 150 entrevistas. Só nesse lugar aqui, porque aqui tá pipocando, aqui eu tô tropeçando em autor, tem mais autor do que leitor, propriamente dizendo. Tá aqui o exemplo do Conto do Sete, Sky One, de Lucas Castro. Tem uma fantasia urbana envolvida, tem gente que, tal qual Jesus Cristo e Pedro, tá andando sobre as águas, né? Exatamente. O Conto dos Sete é uma fantasia onde é um mundo onde todas as pessoas têm algum tipo de poder, do mais extraordinário ao mais simples possível. Então, a sociedade constrói uma instituição para que eles possam treinar as próprias habilidades e, a partir disso, fazer missões ao redor do mundo. Outra distopia, né? Não chega a ser uma distopia, é puramente um mundo fantástico. Uma sociedade baseada em poderes. Então tá aqui, o Conto do Sete, Sky One, Lucas Castro, obrigado. Muito obrigado. Valeu! Delírios por delírios. As flores ornamentais mais procuradas nos pensamentos poéticos de Camila Souza Coelho, em que você está abordando, inclusive, temas pesadíssimos, plasmando as abelhas por sobre os lírios. Olhai os lírios do campo.
Ei, tudo bem? Sou Camila, escritora aqui da Flive, eu sou poeta. Eu escrevo nesse livro Poesia Crítico-Social, então eu abordo sobre homofobia, xenofobia, suicídio, assuntos muito complicados na sociedade, mas que eu acho muito importante a gente conversar sobre eles. E aí eu trago metáfora em lírios para a gente conseguir conversar melhor. Numa tessitura melíflua de metalinguagem envolvendo inclusive o aroma das flores, está aqui esse verdadeiro lírio do campo com seus delírios por delírios. Camila Souza Coelho, muito obrigado. Obrigada. Valeu! A Chemo World, de Alice Saxon, não é a escritora. Na verdade, é uma personagem que foi criada especificamente para uma sombria história contada por Fernanda Fiona. Fala um pouquinho sobre. Alice é a personagem mais importante desse livro e com certeza é a personagem mais icônica escrita até hoje, apesar de eu ter outros projetos que tem outros personagens também. E é um livro de terror que trata a história de um crossdresser convidado para trabalhar numa empresa de engenharia genética, parecida com o que é o Jurassic Park, mas com monstros em vez de dinossauros. A filha dele acaba sumindo e a única ajuda que ele tem para achar a filha dele que foi sequestrada é de um sociopata que é obcecado por ele. E, afora esse livro, você tem outros em mira a serem publicados, tanto físico quanto na Amazon? Sim, eu tenho. Eu tenho um conto que eu queria publicar, chamado Labirinto de Lowbury, que eu ainda estou para publicar, na verdade, na Amazon. E o livro que, por enquanto, só está com o nome Lembranças Frias, ou Memórias Frias, que vai ser lançado esse ano ainda. Então, tá aqui para vocês um pouquinho da taciturnidade literária envolvida na Chemo World, de Fernanda Fiona. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Ascensão, Crônicas de Caerte, de Ingrid Gon. Alguma inspiração no Escorpião Rei? Na verdade, não. Uma das minhas maiores referências durante a juventude foi Xena, Princesa Guerreira, e também, já mais recente, A Mulher Rei. Acho que esse livro passa bem essa imagem, da série do filme. E qual é a temática da Ascensão? A Ascensão é um livro com protagonismo feminino forte e sáfico também. As meninas competem para ser a próxima matriarca em uma nação, matriarcal, obviamente. E tem muita trama política por trás, muita magia, e é um cenário grande, então a gente tem uma saga aí se desenvolvendo. Esse é o primeiro livro da saga. Existe uma sobrepujação feminina em relação aos homens, né? Os homens são meio que tratados aí como uma subclasse, seria isso? Não, na verdade não. É uma nação matriarcal, como tantas outras nações, inclusive essas, né, mais embasadas na atualidade. Tem ainda um homem nesse papel que ele ocupa, né, e que nós lutamos para alcançar, porque na realidade o feminismo é sobre isso, né, sobre a gente estar no mesmo patamar que os homens ocupam hoje. Então tá aqui para vocês, Ingrid Gon, com sua Ascensão. É o seu primeiro, até agora seu único trabalho ou não? Você tem mais algum? Tem outros trabalhos com RPG, mas na fantasia medieval é o meu primeiro. Então tá aqui. Ingrid Gon, muito obrigada. Obrigada a você. Valeu! Valeu! Gente, o quiosque aqui da Flive, com os livros mais vendidos, outros que ainda vão ser muito bem vendidos, cara, tem mais escritor do que leitor. E, para variar, estou encontrando mais um aqui que parece que ele se inspirou na música de Marina Lima, intitulada Grávida, porque... Tô grávida de uma nota musical. O livro conta a história de um casal que se conhece, isso vai ser uma duologia em que eles vão juntos realizar todos os seus intentos, os seus sonhos. Alguma coisa também calcada no Pé de Laranja Lima também? Felipe de Carvalho Araújo. Com certeza, os romances brasileiros são inspiração, né, para esse livro. Ele nasceu justamente por querer fazer um livro bastante regional, bastante brasileiro, com muita história e muita identidade do Brasil. O que passam esses personagens até conquistarem seus sonhos? Bom, quem conta essa história é o Jânio, que é melhor amigo dos dois personagens principais, que é Clementino e Dulce. Clementino sonha ser jogador de futebol e Dulce sonha ser atriz. E eles se conhecem aqui na cidade de Laranjal, crescem juntos, passam por muitas coisas, até conseguir, ali, aos trancos e barrancos, realizarem os sonhos e enfrentar os desafios que vão aparecendo. É um livro que é o primeiro volume, então a gente começa na infância e termina ali pertinho do início da idade adulta, ali entre 20 e 21 anos. E o segundo volume, que sai esse ano,
fala sobre a idade adulta e como os sonhos podem trazer também problemas pra gente. Então, tá aqui o Conto do Laranjal, uma duologia, o segundo tá para ser publicado, o primeiro tá aqui sendo disponível na Bienal e também na Amazon para quem quiser adquiri-lo. Bruno Mazeu não. Felipe de Carvalho Araújo, muito obrigado. Uma honra, muito obrigado por ser confundido com o Bruno Mazeu, vascaíno. Aqui tem muito Vasco também. Muito obrigado pelo espaço, espero que a gente possa encontrar muita gente. Me frustrou porque você tá falando com flamenguista. Mas o Flamengo e Vasco são futebol, né? É a essência do futebol. Faz parte. Rivalidade faz parte. É a Cruz Maltina alvinegra com o rubro-negro. Tá tudo entrelaçado. Da Gávea. Não existe o outro, eu acho. Mas muito obrigado pelo espaço, espero que muitos leitores venham aqui falar comigo e conhecer essa obra. Valeu! Muito obrigado. Em harmonia, harmonia, você é você e eu sou eu vivendo em harmonia. Tá aqui, o Eu Te Amo, Lírio. É uma pequena sereia com uma pegada bem arco-íris aqui, do Otávio Pimenta. Comenta sobre, você colocou pimenta na relação desses dois? Não. O livro não tem hot, é uma leitura assim bem tranquila, tanto que a classificação indicativa é 12 anos. Qual é desse tritão e dessa criatura aqui que está jazendo no mar? Bom, então, o Lírio é um príncipe tritão que ao completar 18 anos ele ganha a permissão de subir à superfície para ver o mundo humano. Só que mesmo sem ter essa permissão, ele já dava umas fugidinhas até a superfície. E aí, em uma dessas fugidinhas à superfície, ele encontra o Gustavo, que é esse que está se afogando, e ele estava num barco. E aí ele vê ele pela primeira vez conversando com os amigos dele e acaba sentindo aquela paixão à primeira vista. E aí ele afoga, ele salva ele, e aí é o que vocês podem imaginar, né? Sei. Um casal perdidamente apaixonado. Uma pequena sereia com uma pegada arco-íris aqui, de Otávio Pimenta, Eu Te Amo, Lírio. Mais um lírio aqui presente, a exemplo da outra com quem eu falei aqui. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Valeu. Aqui nós temos um pouquinho de sombriedade na sua literatura, que é a Parte Nós, SOS Corpus, de Emil Soltos. É o cara que está escrevendo aqui essa pichação, falando de uma morbidez. Que é isso daqui, hein? Que coisa mais necrofílica é essa que você está abordando aqui no seu livro? Perdido no espaço sideral. O livro não é muito necrofílico. Ele, na verdade, é um livro de poesia que ele brinca, porque cada poema é uma parte do corpo. E aí usa metáforas para abordar mazelas da sociedade moderna hoje em dia, né? Ricamente ilustrado, inclusive. Todo ilustrado. Eu convidei uma amiga minha, né, a Luísa, que é uma tatuadora, tatuagem, corpo, tudo igual. Ela fez a ilustração, eu fiz os poemas e a diagramação. E uma coisa bem crisp, uma coisa bem jumpscare, algo bem vintage, né? Vintage, vamos dizer. Aqui, ó. Olha só essa arte, galera. Esse sapinho aqui. O que tem nesse sapo, hein? Esse poema é sobre a mente, então ele é todo confuso, ele não tem vírgula nem pontuação, é quase uma pedrada de pensamento, um fluxo de pensamentos, né? O corpo do sapo é um cérebro, agora que eu vi aqui. Isso. Justamente é o poema da mente para começar, né, a abrir o livro, né? E o livro vai pegando, tem os braços, tem as pernas. Olha os tentáculos aqui, olha a coruja, você tem uma pegada bastante gulariana, cara. Você entra na seara do concretismo, você se inspirou em Paulo Leminski também? Também. Ele é sensacional, foi uma das inspirações. Eu reli ele justamente escrevendo também na parte de diagramação, que eu tive que aprender para diagramar, porque justamente não dava para ser uma outra pessoa, né? Como eu queria mesclar a diagramação, a ilustração com a poesia, tinha que eu mesmo fazer, né? Então foi um grande desafio. E a tatuadora, poxa, que talento que essa menina tem. Aqui uma figura felina, aqui nós temos uma coruja, os olhos de um felino ou de uma coruja que se confundem muito. E suas poesias, você fala inclusive sobre mimetismo, sobre autismo, você escreveu um livro de ponta cabeça, de cabeça para baixo, tá? Você realmente representou aqui o concretismo na sua plenitude. Muito obrigado, foi um desafio, ele está sendo um livro muito elogiado, ele foi financiado pelo governo do Distrito Federal e ele ganhou também o prêmio Libélula de Literatura
literatura de 2025, de poesia LGBT, que também é um dos temas do livro. Vamos continuar agora aqui, senão a gente não sai desse livro. Vamos para o seu romance, que é o Dois Estranhos, uma fantasia surrealista sobre as nossas loucuras cotidianas. Que loucuras sem limite seriam essas? Tem ilustrações também? Isso, tem ilustrações. Esse, como deu para perceber, eu gosto de misturar diversas linguagens nos livros, não só na poesia, mas também aqui foi um romance. E aí eu trouxe agora para um romance mais jovem, né? Abordando como se fosse o cotidiano dos jovens adultos de uma maneira mais lúdica, coisas que a gente passa na vida, coisas que a gente imagina na vida deles aqui no livro, acaba que acontece de forma concreta, mas com aquela coisa mais lúdica, né? E eu também trouxe essa questão da lucidez pela questão de outros formatos. Por exemplo, tem quadrinho. Tem uma parte que o personagem, ele se apaixona, ele acabou de ser demitido, ele se apaixona, então o mundo dele vira de cabeça para baixo. Então tem uma poesia de cabeça para baixo. Cara, eu tô vendo aqui tanto Ferreira Goulart, como eu tô vendo Leon Eliachar, eu tô vendo Paulo Leminski. Cara, você tá representando aqui. Olha só essa pegada cyberpunk moderna. Aqui. Que interessante. Cara, eu tô vendo uma série de outros livros aqui. Eu tô vendo o Fausto Fawcett reescrevendo Santa Clara Poltergeist. Cara, recomendo esse livro. Se você não conhece, precisa conhecer. É um livro muito bom. Na lista de leitura. Ele escreveu esse livro em 1990. Depois que ele tinha feito o sucesso lá com a Godiva do Irajá, Loraça Beelzebub, Loraça Lucifer. Meu nome é Cátia Flávia, Godiva do Irajá, dia aqui em Copa. Me sugeriram o que eu comprei, ainda não li, o Jogo da Amarelinha do Cortaz, né? Que também tem esse jogo de páginas e tudo também, e compararam com o meu livro. E é muito legal para o escritor, assim, os leitores trazerem, né? Essa comparação que pra gente é, né, um mero desconhecido, trazer esses grandes nomes da literatura e talvez comparar a gente 1% com isso, a gente já fica muito feliz, né? A gente nunca vai chegar numa grandeza dessa, mas pelo menos é uma inspiração pra gente, né? A gente tá sempre evoluindo como autor. Falando fluentemente em português aqui, o Axl Rose... Ou melhor, o Humberto Gessinger, só que perdeu... Não. Falando um pouquinho mais detidamente de literatura, está sendo o indivíduo com quem eu mais estou conversando aqui nesse verdadeiro celeiro prolífico de cultura, que é o que eu acho que dessa editora. Está aqui Os Dois Estranhos, mais o outro livro aqui, O Parte Nós, SOS Corpus, Emil Souza Santos, ou melhor, Emil Santos. Muito obrigado. Obrigado, prazerzão. Valeu. Os ouvintes aí. Falou. A história de Alistair Chevalier, livro 1. Será que teremos aqui mais uma antologia? Aqui nós temos uma entrevista com o vampiro. Vai ser, na verdade, uma duologia aqui de Rodolfo Padovani, que aqui está se apresentando como um potencial incentivador da doação de sangue, até porque os bancos de sangue estão precisando. Vou falar um pouquinho sobre o livro, então. A história de Alistair Chevalier. Ela é uma ficção histórica que se passa ali pré-Revolução Francesa e período vitoriano de Londres. Então ele tem uma vibe gótica, estilo Entrevista com o Vampiro, Nosferatu. Só que aqui eu lido com dilemas humanos, só que pelo ponto de vista de um vampiro. Então é um vampiro recém-transformado que acabou de entrar num mundo novo, então ele meio que perde a identidade dele, quem que ele é, e ele tem que se redescobrir. Então é um livro que fala muito sobre pertencimento e de você descobrir quem você é, qual que é o seu lugar no mundo, onde que você se encaixa, o que você precisa fazer. Então ele é um personagem que acredita que ele não vai se encaixar em lugar nenhum mais por ele se tornar um vampiro, só que no meio do caminho ele encontra alguém que vai ser o elo dele com a humanidade. O que foi aqui? Jesus amado, o que é esse som que chegou no meu ouvido que quase acabou com o meu tímpano? Eu não sei. Bom, estamos apresentando o video show. Vamos lá, continuando, voltando a fita. Avançando. História de Alistair Chevalier. A sua redescoberta em relação ao mundo na perspectiva do vampiro. Ele entender que ele consegue fazer parte da humanidade mesmo ele sendo um vampiro. Então a questão basicamente é essa. Se redescobrir e descobrir qual é o seu lugar no mundo. Então para quem se sente perdido, que não consegue se encaixar em lugar nenhum, vale a pena o livro. Aqui a história de Alistair Chevalier, uma duologia desse... Essa é uma duologia, o segundo já está escrito.
provavelmente vai ser lançado ano que vem. Camarada que tá amando dar o seu sangue pelo livro também, o seu sangue pela Bienal, o seu sangue pelas pessoas. Aqui com o livro para poder escrever. Então eu trouxe a minha bolsinha também, já me protejo de algum vampiro, né? Quiser me pegar, eu já falo assim, ó, leve esse sangue aqui e deixa o meu em paz. Você sangra. Rodolfo Padovani, muito obrigado. Obrigado você, eu que agradeço. O livro tá aqui, gente, e minha rede social, se alguém quiser seguir, é @estante de tijolo. Deixa eu ver, acho que aparece aqui atrás. Deixa eu dar foco, vou ver se vai dar para dar foco. Deu para dar foco, tá? Aqui o lugar onde ele está virtualmente para vocês trocarem ideias com ele. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Carreirinha com a Ilha das Nuvens Cadentes de Carol Façanha. Qual é a façanha que você entregou nessa sua literatura? Eles basicamente são sobre-humanos que passam por provas para roubar o cargo de deuses gregos. Beleza. E aqui nós temos uma fantasia de Laís Lacê, vencedora do Prêmio Internacional Wales 2017 com Tatua Rosa. O que é essa flor que, ao mesmo tempo que é bonita, cheirosa, tem espinhos? É uma fantasia medieval sobre uma fada que tem as asas arrancadas e ela é toda narrada por cartas, então são cartas dos personagens. Então tá aqui para vocês, Tatua Rosa de Laís Lacê e a Carol executando a façanha de escrever A Ilha das Nuvens Cadentes. Carol Façanha, obrigado, meus amores. Obrigada. Valeu! Fogo para o Guardião do Livro das Sombras, uma fantasia de Klaus Bugman. O que seria esse Livro das Sombras? Ou qual é a temática envolvida nessa história que tem um quê para variar de taciturnidade, hein? A Guardiã do Livro das Sombras, a gente conta a história da Amy. A Amy tem um encontro numa praça com uma senhora. A senhora fala as palavras meio doida para ela, ela ignora e vai para casa. Só que ela começa a se sentir perseguida por essa senhora, começa a achar que tá vendo assombração, que a vida dela tá de ponta cabeça por culpa dessa senhora. Ela conversa com o namorado fala, não, você tá ficando é doida, vai atrás de tratamento. Ela vai atrás de tratamento, aí piora, fica mais intenso, começa a ficar cada vez mais forte. Então ela entra numa jornada de autodescoberta, de entender os próprios poderes e os poderes do mundo. E tá aqui a poderosa literatura do Livro das Sombras. Vai virar uma duologia, uma trilogia? Não, é livro único, esse aqui é o livro único. Seu primeiro livro a ser escrito? Esse aqui é meu primeiro, já terminei, acabou, não cai em pirâmide literária. Oh, meu Deus, olha, eu vou ler o teu livro, cara, e vou falar se você tem que parar ou não. Eu acho que você vai tomar gosto, vai continuar, você pode falar o que você quiser, eu não vou parar. Ah, não vai parar? Nunca. Ah, bom. Não vou parar de escrever, né? Não vai parar de escrever. Ah, bom. O universo do Guardião já acabou. Oh, meu Deus do céu, que pena. Mas tem disponível na Amazon, para quem quiser, né? Na Amazon, tá no Kindle Limited, só procurar lá. Klaus Bugman, muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu! Gente, eu tô no mesmo setor ainda, offline, e aqui eu tô com as palavras secretas de Renata Vilaverde, em que ela fala de uma mulher bem pós-balzaquiana, quase uma boomer, que se apaixona por um cara mais jovem, né? Não é tão assim, né? Mas assim, o interessante aqui é que, ao contrário de todos os outros que você estava falando antes aqui na Flybe, eu não trago fantasia, eu não trago uma coisa... Eu trago muito cotidiano, um romance cotidiano. Se passa em Nova York, então tem uma pegada meio Sex and the City, tem uma pegada bem televisiva, assim, parece uma série. Enfim, conta esse triângulo amoroso de uma mulher que é casada com um jogador de futebol. Ele vai jogar fora do país e ela se apaixona por um rapaz mais novo. Então são muitos dilemas, muitos questionamentos. No final, eu convido vocês a pensarem o que importa mais na vida. Você coloca uma torridez também no romance, né? Hã? Coloca uma torridez no romance, né? Tem. É um drama. Não é água com açúcar. É um romance adulto, é 18+. Embora não seja erótico, tem muitas cenas narradas aí das ações adultas. A variar, né? Mas não é erótico, não é explícito. É simplesmente o que pode acontecer com todos nós.
Principalmente com as mulheres de 40 que só querem arranjar namorados novinhos, ou muito mais do que 40. Renata Vilaverde, muito obrigado. Nada. Aproveitem. Valeu! Florescer do Destino, um romance que fala sobre vidas passadas e sua confluência. Quando amor e destino colidem, qual o caminho a escolher, Letícia Júlia? A história fala sobre a Jasmine, uma menina que vai numa vidente e descobre que ela está fadada a viver a mesma história em todas as vidas dela. Ela não acredita nisso porque fala que ela vai ficar com um menino que ela não gosta. Mas aí as coisas começam a acontecer exatamente como a vidente falou que aconteceriam. Então, ela vai pesquisar sobre isso e vai achar o diário da Rose, que era uma rainha que supostamente foi ela em uma vida passada. Nesse diário vai ter vários segredos e mistérios que explicam essa situação. E a gente vai ficando louco com ela no meio do caminho, tentando entender se existe destino ou se é só uma coincidência. Bom, coincidência, destino ou não, vale a pena vocês florescerem no destino e tentarem compreender um pouquinho do que essa menina provavelmente estudou de codificação espírita e onde ela se inspirou em romances espíritas aqui. Letícia Júlia, muito obrigado. Obrigada eu. Valeu! E é aquilo que eu tô falando mais uma vez. Mesmo findada, a Bienal não para e tem mais matéria do evento chegando aí para vocês, tá ok? Assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir com mais, em uma outra oportunidade. E lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto, e como sempre a gente se vê... One more time. See you later.